pessoal! Vamos para a nossa aula de tópicos emergentes em Direito 2. Processo Constitucional. Eu sou a professora Maíra Bogo Bruno. Nesta aula, iremos continuar os nossos estudos sobre as ações constitucionais típicas. Na aula passada, nós estudamos sobre o habeas corpus e o habeas data. Nesta aula, nós estudaremos sobre mandado de segurança e mandado de injunção. Nós vimos que existem 5 ações constitucionais típicas. Dentre elas, 4 são chamados remédios constitucionais, que são instrumentos judiciais ou processuais postos à disposição da pessoa para poder reaver seu direito fundamental violado. Nós vimos que existem 5 ações constitucionais típicas. Dentre elas, 4 são os remédios constitucionais, que são instrumentos processuais postos à disposição da pessoa para reaver seus direitos fundamentais em caso de violação. E vimos também que a ação civil pública não é um remédio constitucional, mas é uma ação constitucional típica, certo? Hoje nós vamos estudar sobre mandado de segurança e mandado de injunção. Mandado de segurança é instrumento de índole constitucional de rito abreviado, cujo objetivo é a invalidação de atos de autoridade pública ou a supressão de efeitos de omissões administrativas capazes de lesar direito líquido e certo. A nossa Constituição Federal diz o seguinte sobre o mandado de segurança, lá no artigo 5º, inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Lembrando que direito líquido e certo é aquele direito que já faz parte da esfera jurídica da pessoa, que independe de qualquer outro meio de prova. Lembrando que direito líquido e certo é aquele oriundo de fatos incontroversos, constatáveis por meio de provas inequívocas. Vejamos um exemplo. Supondo que um determinado edital de concurso público para professor da Federal preveja que só serão analisados os títulos dos candidatos que tiverem pontuação acima de 50 pontos. Daí, quando sai o resultado do concurso, os candidatos verificam que eles analisaram os títulos de todos os candidatos, o que fez com que candidatos que não poderiam participar do resultado final acabassem ficando nos primeiros lugares, assim mudando a ordem de classificação do concurso, né? João fez 80 pontos e estava em primeiro lugar, antes da análise dos títulos. Maria fez 45 pontos e estava em 10º lugar, antes da análise dos títulos. Ocorre que João é especialista e Maria é doutora. Quando analisou os títulos, João ficou atrás de Maria, Maria passou para o primeiro, João passou para o 4º lugar, então Maria foi aprovada no concurso e João não. Acontece que, pelo edital do concurso, Maria nem poderia ter participado da prova de títulos. Por quê? Porque ela não tinha alcançado os 50 pontos. Então,
era direito líquido e certo de João e de todos os outros candidatos que os títulos de Maria não fossem considerados e ela fosse desclassificada porque não atingiu os 50 pontos. Assim, gente, esse exemplo deixa bem claro a questão do direito líquido e certo. Por quê? A única prova necessária para o direito de João seria o quê? A apresentação do edital do concurso público, que é uma prova inequívoca. São pressupostos de cabimento do mandado de segurança. Como nós vimos, né, pelo texto da Constituição, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, resultante de ilegalidade ou abuso de poder de uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Aqui, gente, gostaria de fazer uma observação para vocês. Equiparam-se a autoridade pública para fins de impetração de mandado de segurança os representantes ou órgãos de partidos políticos, os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público. A contrário senso, não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresa pública, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Ou seja, esses administradores não são autoridades públicas. Eles não gozam de poder de mando e eles não estão em nível superior na hierarquia do serviço público. Por isso que eles não são considerados autoridade pública. Certo? Bem, a natureza jurídica do mandado de segurança é de direito constitucional civil. Como vocês bem poderão verificar, né, o único que tem natureza constitucional penal é o habeas corpus, tá? Os demais todos têm natureza constitucional civil. O procedimento do mandado de segurança também é um procedimento especial. Por quê? Porque além das normas gerais do processo civil, são aplicáveis a eles, a princípio, né, em primeira mão, o procedimento previsto na Lei 12.016 de 2009. Quem é o legitimado ativo para propor o mandado de segurança? São os titulares do direito líquido e certo violado por arbitrariedade ou abuso de poder por autoridade pública. Bem, lembrando que esse titular podem ser pessoas naturais ou jurídicas, órgãos públicos ou universalidades legais, como, por exemplo, espólio, massa falida e condomínio. Desde que essas pessoas todas tenham seus direitos líquido e certo violados, eles podem sim ser legitimados ativos do mandado de segurança. Já a legitimação passiva, né, como eu falei para vocês, contra quem se pode impetrar o mandado de segurança é a autoridade pública que praticou o ato. Bem, é indispensável no mandado de segurança o pronunciamento do Ministério Público, né? O Ministério Público, enquanto fiscal da lei, né, enquanto custos legis, ele é oficiante obrigatório. Inclusive, se o Ministério Público não se pronunciar, se não tiver o parecer ministerial no mandado de segurança, a ação pode ser considerada nula. O mandado de segurança, gente, admite desistência, independentemente do consentimento ou não do impetrado, até o julgamento do mérito da causa. Então, se a autoridade coatora, por si só, sanar a lesividade, né, voltar atrás na sua atitude
e reconhecer que houve o erro e reparar a lesão, o impetrante pode desistir, ou seja, o paciente pode desistir. Mas precisa a autoridade pública ter remediado a situação? Não, não precisa. Ele pode desistir a qualquer momento sem justificar o seu motivo, salvo, é claro, se já tiver havido o julgamento. Existem duas espécies de mandado de segurança, o coletivo e o individual. Mandado de segurança coletivo acontece quando movido pelos legitimados extraordinários, né? Quem seriam esses legitimados extraordinários? São legitimados extraordinários aqueles estabelecidos na lei, ou seja, partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical ou entidade de classe legalmente constituída há mais de um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados, certo? Então, gente, o mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado por pessoas jurídicas para a defesa dos interesses dos seus filiados, associados, né, sindicalizados. Lembrando que, neste caso, para que o sindicato ou partido político ou a associação ingresse com um mandado de segurança pelos seus filiados, associados ou sindicalizados, é preciso que haja legítimo interesse, é preciso que haja o quê? Pertinência temática, tá bom? E mais ainda, é preciso, no caso das associações e dos sindicatos, é preciso que haja a previsão disso, né? De que pode defender os seus associados ou filiados em juízo e ou fora dele. O mandado de segurança individual é pelo titular do direito. Lembrando que, no exemplo que eu dei, quem poderia protocolar o mandado de segurança? João, certo? Por quê? Porque ele teve o seu direito líquido e certo violado quando a comissão de concurso analisou os títulos de Maria. Lembrando também, gente, que como tem a doutrina e a jurisprudência, entender o seguinte: nesse caso específico, né, de concurso público ou outros casos, o mandado de segurança pode ser coletivo também, se ficar, né, comprovado o lhame entre os titulares do direito coletivo. Então, todos aqueles que tinham mais de 50 pontos, que ficaram atrás de Maria por causa da análise indevida dos seus títulos, poderiam se juntar também e impetrar um mandado de segurança coletivo. Além de poder ser individual ou coletivo, nós temos também o mandado de segurança preventivo e o mandado de segurança repressivo, né? O preventivo é quando houver ameaça de lesão e o repressivo é quando a lesão já tiver sido concretizada. Bom, aqui a gente acaba os estudos sobre o mandado de segurança. Vamos estudar agora sobre o mandado de injunção. O que é mandado de injunção? Mandado de injunção é um instrumento constitucional posto à disposição de quem se considerar prejudicado pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ou seja, quando há uma omissão legislativa, quando o legislador deveria ter regulado determinada norma constitucional e não o fez. E isso acontece quando? Lembra, senhores, que na primeira aula sobre ação constitucionais típicas, nós estudamos sobre a eficácia das normas constitucionais? Nós não estudamos à toa isso, não. Por quê?
Porque o mandado de injunção é justamente o remédio constitucional criado para remediar a omissão legislativa, que ocorre quando nós temos normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. Então, quando a norma constitucional é de eficácia limitada e o legislador infraconstitucional, que seria responsável pela norma complementar ou integradora, não editar essa norma ou editar de forma insatisfatória a norma, cabe mandado de injunção. Para ficar mais claro, posso citar para vocês o exemplo das entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. O legislador constituinte originário, lá em 1988, quando foi promulgar a Constituição Federal, editou a seguinte norma, dizendo que entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos poderiam ter isenções fiscais e incentivos fiscais. Mas acontece que o legislador constituinte originário disse o seguinte: incentivos e isenções fiscais na forma da lei. E essa lei nunca tinha sido editada pelo Poder Legislativo, neste caso federal. Então, gente, as associações, as fundações, os sindicatos e muitas outras instituições que se consideravam filantrópicas ou sem fins lucrativos impetraram mandado de injunção para que o STF notificasse, o Poder Legislativo da sua omissão, para que o Legislativo especificasse quem eram essas entidades, certo? Então, o mandado de injunção foi utilizado por essas instituições para que eles pudessem exercer o seu direito constitucional à isenção ou incentivos fiscais, conforme a Constituição de 88 estabelecia. Bem, já que nós estamos falando da Constituição de 88, vamos ver como o mandado de injunção consta lá na nossa Constituição. Lá no artigo 5º, inciso 71, diz o seguinte: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Daqui, gente, nós podemos concluir que são pressupostos do mandado de injunção: a falta de norma regulamentadora, a inviabilidade do exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Certo? Bem, a natureza jurídica do mandado de injunção é de direito constitucional civil. Como mandado de segurança, o mandado de injunção também goza de rito especial. O que significa isso? Que ele tem uma norma específica que trata do seu processo e julgamento. Além, é claro, de usar subsidiariamente as normas gerais de processo. Qual é essa lei? É a Lei 13.300 de 2016. Segundo essa lei, são objetivos do mandado de injunção: conferir efetiva aplicabilidade e eficácia ao texto constitucional, para que este não se torne letra morta, combater a chamada violação negativa da Constituição. Ou seja, o mandado de injunção, gente, ele cabe quando o legislador responsável pela edição da norma complementar não o fizer. Lembrando, gente, que essa omissão pode ser total ou parcial. Total, quando não existe a norma regulamentadora da norma constitucional de eficácia limitada.
ou seja, há uma inação, há uma violação negativa, porque o legislador infraconstitucional deveria ter agido no sentido de editar a norma e não o fez, como no exemplo das associações, entidades e instituições não filantrópicas ou sem fins lucrativos. Mas também, gente, a omissão pode ser parcial, ou seja, existe a lei, mas ela não regulamenta satisfatoriamente a questão. Como, por exemplo, a lei que estabelece o valor do salário mínimo. A lei que estabelece o valor do salário mínimo, em tese, diz o seguinte, que aquele valor é suficiente para atender todas as necessidades do indivíduo para que ele tenha uma vida digna, ou seja, saúde, educação, alimentação, moradia, transporte, segurança, lazer. Será que o salário mínimo é suficiente? Acredito que não. Então, existe a lei, mas a lei não é suficiente para o exercício pleno da cidadania, certo? Bem, continuando, são legitimados ativos para propor o mandado de injunção o titular das prerrogativas constitucionais violadas. E quem seriam esses titulares, né? Bem, os titulares podem ser pessoas naturais ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que se sintam, ou melhor, que sintam que foi violado as suas prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. E quem são os legitimados passivos? A legitimação passiva é o órgão competente para expedição da norma regulamentadora, certo? Ou seja, o poder legislativo. Dependendo da Constituição que a gente trata, pode ser o legislativo federal ou legislativo estadual. O objeto da nossa disciplina é o legislativo federal, porque o nosso parâmetro é a Constituição Federal. O mandado de injunção é cabível contra omissão do órgão competente. E como eu expliquei para os senhores, essa omissão pode ser total, ausência de lei, ou pode ser parcial, lei editada insatisfatoriamente. Como no mandado de segurança, o mandado de injunção também cabe desistência, certo? Sem o consentimento da parte impetrada até o julgamento do mérito da causa. Lógico, né? Após o julgamento não tem por que a pessoa desistir. Já se deu fim à causa, ela pode, no máximo, se tiver perdido, desistir do recurso, tá? O mandado de injunção possui duas espécies. Nós temos o mandado de injunção coletivo, quando movido pelos legitimados extraordinários, e o mandado de injunção individual, quando movido pelo titular da prerrogativa constitucional violada. E daí, gente, vamos lembrar, né, quem são esses legitimados extraordinários? Quem diz isso? Aquela leizinha do mandado de injunção. Então, como no mandado de segurança, no mandado de injunção são considerados legitimados extraordinários para impetrá-lo, certo? Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical ou entidade de classe legalmente constituída há mais de um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados, certo? Como eu já disse, são os mesmos do MS. Já os legitimados ativos, né, que são os titulares do direito violado pela omissão legislativa, pode ser pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Então, nós temos mandado de injunção coletivo e mandado de injunção individual. Por hoje é só, pessoal. Alguma dúvida? Podem tirar no fórum da disciplina no SEI ou no grupo de WhatsApp.
Essa é a referência da nossa aula de hoje. Na próxima aula, iremos estudar sobre ação popular e ação civil pública, a última parte do conteúdo da ementa da nossa disciplina. Até a próxima. Bons estudos!